um momento em que temos que falar de vidas sendo ceifadas por uma guerra insana que se estende desde maio de 1948. Vamos falar de uma guerra também que se iniciou lá com a Revolução Bolchevique, depondo o czar Nicolau II, 1917, depois com a instalação do regime soviético em 21, e que agora, com o fim da União Soviética em 91, se redobra com a expansão da OTAN em direção às fronteiras com a Rússia e a reação russa invadindo a Ucrânia. Tivemos mais uma tragédia, lamentavelmente, na guerra Ucrânia, começando com a guerra da Ucrânia e Rússia. Um avião militar russo com 74 pessoas a bordo caiu, foi derrubado hoje em Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia. Todos morreram. Para falar sobre isso, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, que está em Portugal, na cidade de Braga. Meu querido Luca, qual o interesse estratégico disso? Esse avião foi derrubado? Número 2, foi derrubado por um míssil ucraniano? Quem se encontrava nesse avião militar russo? São respostas que todo mundo quer. Exatamente isso, Capês. Duas versões foram divulgadas à imprensa, uma dos russos e outra dos ucranianos. E agora, esse processo de análise daquilo que aconteceu, obviamente vai demorar muito tempo e muito provavelmente nós não tenhamos uma resposta certeira do que aconteceu. Hoje pela manhã, as autoridades russas, o próprio Ministério da Defesa russo e também a agência estatal TASS, agência midiática dos russos, disse que um avião com 74 pessoas caiu na região de Belgorod. Dessas 74 pessoas, 65 seriam prisioneiros de guerra ucranianos que estariam seguindo para a região da fronteira, onde seriam trocados por prisioneiros russos, além de 6 tripulantes e 3 guardas, ou seja, 74 mortos. Eles, inclusive, levantaram a hipótese, um dos parlamentares russos da Duma acabou levantando a hipótese que o avião teria sido derrubado pelos próprios ucranianos em um erro militar. Os ucranianos, por sua vez, dizem que esse avião estaria transportando ativos militares e também munições muito importantes para a região fronteiriça, algo que também não foi comprovado. Os ucranianos, por sua vez, não descartam a possibilidade de terem sido eles mesmos, de terem sido aqueles responsáveis pela queda do avião, mas também não confirmaram. Então, ficam muitas dúvidas no ar. Nós sabemos que com as munições atuais que estão nas mãos dos ucranianos, é muito difícil de derrubar um avião deste porte, principalmente porque o presidente Zelensky e outros militares do alto escalão ucraniano disseram que munições como essas estavam em falta desde o final de 2023, mas não podemos descartar nenhuma possibilidade. Assim como nós tivemos a queda, entre aspas, do avião de Yevgeny Prigozhin em agosto do ano passado, ainda sem resolução, não sabe se ele foi abatido, se havia uma bomba a bordo, se foi uma falha da própria aeronave. Nós não sabemos a resposta até agora e provavelmente nunca saberemos, e neste caso também. O fato é que essa região ela é muito conhecida na guerra como uma das mais instáveis desde o começo do conflito. Inclusive, ucranianos conseguiram se infiltrar no território russo, fazendo com que militares dissidentes atuassem contra as forças russas em Belgorod, essa cidade fronteiriça que não fica muito longe de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, com cerca de 2 milhões de habitantes, e uma cidade que também tem sido constantemente atingida pelos bombardeios russos desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. A gente vê que fica um novo impasse e, no meio disso tudo, muitas perguntas que carecem de respostas, exatamente por se tratar de uma zona em que não há o livre trânsito de jornalistas, não há o livre trânsito de instituições imparciais que possam realizar investigações independentes. Então a gente vai ter que lidar hoje no mundo apenas das ideias, no mundo das hipóteses sobre aquilo que aconteceu hoje pela manhã. Agora, meu querido Luca Bassani, vamos fazer aqui algumas ilações. Enquanto não existem provas, podem haver raciocínios, possibilidades. Nesse avião, que é um avião militar russo, havia prisioneiros ucranianos que seriam trocados pela Rússia com prisioneiros russos.
Então, com esses prisioneiros ucranianos, a Rússia obteria de volta prisioneiros russos na Ucrânia. Com a derrubada do avião e a morte desses prisioneiros, a Rússia perde esse asset na troca. Eu queria que você fizesse uma avaliação de quem teria em tese ou quem mais se beneficia deste incidente sob o ponto de vista militar. Existe possibilidade de fazer esse raciocínio ou seria uma ilação ainda sem o condão de trazer uma probabilidade de resposta correta? Olha, Capês, desde que a guerra começou em fevereiro de 2022, nós tivemos cerca de 48, 49 trocas de prisioneiros entre russos e ucranianos, movimentando de um lado para o outro milhares de pessoas. Alguns calculam que até 3.000 pessoas, mais ou menos, foram trocadas entre civis e militares, as crianças que também foram deportadas, enfim, uma questão extremamente complexa. Nesse sentido, nós sabemos que os russos, todavia, têm uma vantagem numérica de, aparentemente, terem capturado mais soldados ucranianos do que ucranianos terem capturado russos. E, nesse momento, seria do interesse ucraniano recuperar esses soldados, até pela falta de homens na linha de frente. Muitos falam da possibilidade do presidente Zelensky, no aniversário de 2 anos da guerra, fazer uma nova mobilização nacional de cerca de 350 mil reservistas que poderiam ser chamados, né? Homens entre 18 e 45 anos, não necessariamente com algum passado militar ou com treinamento militar, que poderiam ser deslocados à linha de frente ou até mesmo treinados para combater diretamente na guerra. Então, inicialmente, não é de interesse dos russos em recuperar tantos prisioneiros de guerra, porque eles estão em um momento mais vantajoso. Até se nós olharmos do ponto de vista territorial, os russos estão bem afixados naquela posição de 18% do território ucraniano ocupado. Não há nenhum indício de que os ucranianos conseguiriam penetrar essas profundas trincheiras, essas profundas linhas de defesa, e muitos acreditam que possa ter sido, sim, um erro militar dos ucranianos de ter avaliado, ter recebido informação errada de que esse avião viria com munições e armamentos para a região de fronteira e que abatê-lo seria a melhor solução, sem saber se ele estava sendo então utilizado para o transporte de prisioneiros, ou se os ucranianos receberam essa informação por parte dos russos que esperavam essa troca para acontecer na fronteira. O que eu diria é que a gente tem que se focar naquilo que temos em mãos. E as informações do aspecto das munições dizem que os ucranianos não têm em suas mãos no momento armamentos ou dispositivos de defesa antiaérea necessários para derrubar um avião deste porte. Pelo menos neste momento eles não têm mais isso em mãos. Isso acabou no final do ano passado e, obviamente, sem esses armamentos seria muito difícil conseguir abater um avião, principalmente no território russo. A OTAN, ela quer explicações o mais rápido possível, porque caso tenham sido os ucranianos de fato que realizaram este abate, seria a utilização de armamentos militares da OTAN em território russo, que violaria uma série de acordos feitos entre o bloco ocidental e a Ucrânia, de que nenhum daqueles armamentos poderiam ser utilizados para atacar os russos em seu território, até para evitar um confronto direto entre os ocidentais e a Rússia. Obviamente que isso poderia significar uma escalada do conflito sem precedentes, algo que ninguém quer. O que eu acho que é mais sensato de fazer nesse momento é esperar algum tipo de manifestação, seja do Pentágono, seja de algum órgão de inteligência de países ocidentais que tem uma análise um pouco mais confiável do que dos russos e ucranianos, por mais que os ocidentais também sejam comprometidos por estarem defendendo os ucranianos. Essas agências elas tendem a dar relatórios um pouco mais concretos, com dados numéricos e com análises de voo, dessas análises militares mais profundas do que simplesmente os relatórios provenientes do Kremlin ou de Kiev, que naturalmente já servem para um propósito ou para o outro. Querido Luca Bassani, eu vi uma entrevista do John Kirby, o almirante John Kirby, que é o assistente estratégico do secretário de Defesa norte-americano Antony Blinken, muito constrangido. Tinha uma hora que ele parecia que era uma árvore, ele abria os braços, que nem os galhos. Olha, não sei o que eu vou fazer, dizendo que o Senado americano havia vetado novo suporte militar em termos de armas e financeiro para a Ucrânia. Se não me engano, era 61 bilhões de dólares que o presidente Joe Biden queria. Como está nesse momento o apoio militar dos Estados Unidos e da OTAN para a Ucrânia?
E quais os efeitos do inverno agora, depois do inverno, com o gelo sendo derretido, aquele lamaçal todo que fica, para que essa guerra fique praticamente parada onde se encontra. Qual a sua avaliação sobre os próximos passos dessa guerra diante do que estamos vendo? Olha, Capês, durante os últimos meses nós tivemos eleições em alguns países europeus, exemplo a Eslováquia. Robert Fico, que era um antigo aliado da Rússia, hoje acabou de declarar apoio à Ucrânia. Mas a Eslováquia é um país pequeno que economicamente e militarmente representa pouco, apesar de fazer fronteira direta com a Ucrânia. Falando dos grandes países europeus, tivemos a visita de Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, a Kiev durante as últimas semanas e garantindo um pacote de 2,4 bilhões de libras esterlinas, mais ou menos aí 15 bilhões de reais à Ucrânia em 2024, mais um número muito menor do que esses 61 bilhões que de fato os Estados Unidos esperavam repassar para a Ucrânia, caso Joe Biden tivesse conseguido aprovar perante o Senado essa medida, esse orçamento durante o ano passado, algo que não aconteceu. Aquilo que nós vemos que as indefinições eleitorais dos Estados Unidos apenas atrasam esse cronograma de votação para um novo pacote de ajuda militar e financeira à Ucrânia em 2024, principalmente se nós observarmos que durante as últimas duas prévias, as duas prévias do Partido Republicano que aconteceram até agora, tanto em Iowa quanto em New Hampshire, Donald Trump saiu vitorioso e se encaminha para ser o candidato republicano, que é contrário à ajuda bilionária dada dos Estados Unidos ao governo de Zelensky durante os próximos anos. Isso será uma grande indefinição, uma grande pedra no sapato da OTAN e do próprio presidente Zelensky ao longo dos próximos anos, porque sem essa ajuda volumosa americana, e os americanos representam mais de 60% do dinheiro que chega nas mãos dos ucranianos, isso daria como certa a derrota de Kiev perante a invasão russa e, de fato, obrigaria Zelensky a ter que negociar, mesmo que contrariado. Nós vemos que outros governos europeus, como a Alemanha, a Itália, a França, têm se focado pouco nessa questão até o momento. Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni não falam muito sobre a questão ucraniana em relação à política externa, se focam muito mais na política voltada ao Oriente Médio, porque há cobranças diretas de populações árabes, populações de estrangeiras dentro desses países que cobram uma mudança na postura perante o governo de Israel e também perante a ajuda fornecida aos palestinos. Isso vai acabar também dificultando Volodymyr Zelensky, como a gente já viu desde que começou a guerra no Oriente Médio, a Ucrânia figura bem pouco dentro dos noticiários, mas mês que vem nós da Jovem Pan News estaremos lá na Ucrânia, estarei lá presencialmente para fazer a cobertura do aniversário de 2 anos dessa guerra e analisar como de fato está o país em diversas cidades. Já convido a todos para acompanharem também essa cobertura exclusiva aqui da nossa casa. Ô Luca, e ontem o parlamento da Turquia parece que finalmente, apesar do Erdogan ameaçar sair da OTAN, aprovou, Recep Erdogan, que é o presidente da Turquia, aprovou o parlamento turco a entrada da Suécia na OTAN. Bom, o que significa isso? Primeira coisa, antes de você falar o que significa isso, se o Trump vier a ganhar as eleições dos Estados Unidos, a sua tendência tendência nacionalista, né, vai levar a uma desarticulação da OTAN. E a OTAN sem os Estados Unidos não é nada, vamos falar o português claro. Então, a vitória do Trump pode trazer pouco significado a essa entrada da Suécia na OTAN. Agora, por outro lado, se não me engano, foi o Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, que disse que a OTAN tem que começar a fazer exercício e se preparar para um possível confronto direto com a Rússia. Luca, isso é uma loucura. Vai virar uma guerra nuclear. Foi o ministro da Defesa alemão, na verdade, que falou isso, Boris Pistorius, de que o bloco ocidental deveria se preparar para que na próxima década houvesse um confronto direto entre o bloco, entre os países europeus da OTAN e a Rússia, sem dar nenhum tipo de evidência, mas foram alguns documentos vazados pela imprensa alemã que alguns carecem, de fato, uma explicação mais contundente do porquê dessa fala tão alarmista. Falando sobre a entrada da Suécia, Capês, é importante mencionar que a Turquia era apenas uma das pedras no sapato da aprovação sueca, porque a Hungria ainda precisa votar perante o seu parlamento em Budapeste a aprovação
da entrada da Suécia. Vale mencionar que a OTAN ela segue um regime de unanimidade para aprovação de um novo membro. Então, todos os 31 países que compõem o bloco agora precisam aprovar a entrada de um novo país. Isso já foi realizado ontem na Turquia. O parlamento em Ankara aprovou após alguns acordos bilaterais entre o governo de Erdogan e os suecos sobre, eventualmente, a deportação ou a extradição de alguns membros do Partido Curdo, que é considerado pelos turcos terrorista, essa extradição à Turquia, algo que é bastante contraditório do ponto de vista do direito humanitário, né, do direito europeu, que daria a essas pessoas asilo político, mas a Suécia quer mesmo entrar na OTAN, ela que aplicou conjuntamente com a Finlândia. A Finlândia teve aprovação no ano passado, entrou em abril, 31º país, e agora a Suécia espera que até julho desse ano a Hungria, que também tem algumas dissonâncias do ponto de vista político, possa aprovar após essas pressões dos demais países e se tornar o 32º membro. Apesar da Rússia estar vencendo do aspecto militar dentro da Ucrânia, no aspecto da geopolítica europeia, ela acabou se dando mal, falando bom português, já que a vontade da Rússia da não expansão da OTAN foi um tiro que saiu pela culatra, já que a Finlândia, com 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, adentrou o bloco ano passado, e a Suécia, outro país com um exército bastante moderno, tende a ser o próximo país. Então a OTAN, que contava com 30 países antes da invasão à Ucrânia, já conta com quase 32, 2 anos após a invasão ao território ucraniano, o que mostra que Vladimir Putin restará apenas, restará apenas a Moldávia, Bielorrússia e a própria Ucrânia, de países ao seu entorno que não estão aliados aos Estados Unidos. Ô, Luca, bem rapidamente, que nós estamos já estourando o nosso tempo, não podemos deixar de falar da guerra do Oriente Médio, né? Aliás, eu vou estar lá semana que vem, viu, Luca? Você vai estar de Braga e eu vou estar dividindo a tela com você e da faixa de Gaza. Provavelmente eu estarei com algum capacete e colete, né? Mas estaremos lado a lado aí, infelizmente não tão próximos, mas mais próximos do que daqui. Me diga uma coisa, lá pelo menos 2 pessoas morreram em bombardeios reivindicados pelos Estados Unidos contra grupos armados pró-iranianos no Iraque. Além disso, os Houthis ordenaram que cidadãos norte-americanos e britânicos deixem o Iêmen. Luca, eu queria que você me dissesse quais as consequências desse episódio, e aí mexe direto com a nossa economia, porque 95% do tráfico da marinha mercante do Mar Vermelho está parado por causa do estreito de Bab el-Mandeb, onde os Houthis ameaçam sequestrar navios e afundar. Como é que você vê esse desenrolar rapidamente, que nós já estamos aqui com o tempo estourando? Capês, desde que começou a guerra entre Israel e Hamas, muitas bases americanas no Oriente Médio têm sido atacadas pela população civil e também outros grupos armados financiados pelo Irã e também com alguma ligação aos palestinos. No caso do Iraque e da Síria, soldados americanos, instalações até consulares, embaixadas foram atacadas, e os Estados Unidos no Iraque retalharam esses grupos pró-Irã que atuam na parte sul de Bagdá, na parte predominantemente xiita. Lá temos cidades sagradas para os xiitas como Najaf, como Karbala, e a partir de então dessa autorização do Pentágono, eles revidaram e 2 pessoas morreram. Ao mesmo tempo, o impasse com os Houthis no Mar Vermelho continua. Essa coalizão britânica-americana e com outros países tem revidado os ataques dos fundamentalistas islâmicos e fez com que os próprios Houthis dentro do Iêmen pedissem, ou pelo menos ordenassem, melhor dizendo, a saída de cidadãos americanos e britânicos do país, que podem ser sequestrados, podem até ser presos de maneira arbitrária. Isso faz com que todo mundo fique muito preocupado, porque, como você bem colocou, a marinha mercante do mundo depende dessa rota pelo estreito de Bab el-Mandeb, no estreito de Adem, lá não muito distante, né? A entrada do Mar Vermelho, passagem do Canal de Suez para chegar no Mar Mediterrâneo, que atende tanto o Oriente Médio, Norte da África e a Europa, com diversos produtos, inclusive o petróleo. Então, essa questão pode ter sim um impacto econômico gigantesco em todo o mundo, inclusive o Brasil, por isso que nós continuaremos monitorando sempre tudo que se passa por lá. Muito obrigado, Luca Bassani. Você está numa simpática rua na cidade de Braga. Se fosse em São Paulo, no Rio, ia falar, toma cuidado, está meio escuro. Mas aí eu tenho certeza que está tranquilo. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com o Linha de Frente, Luca Bassani.